meus amigos, minhas amigas. Que legal reencontrar vocês. Que legal continuarmos na busca desse entendimento sobre as relações que se estabeleceram e se perderam entre a ecologia e a economia. Esse nosso encontro hoje vai em direção da reconciliação dessas duas ciências, né? Que essa reconciliação aconteça o quanto antes e, com certeza, as agendas ESG, esse modelo de gestão empresarial voltado para o ESG, vão contribuir para essa reconciliação, resgatando alguns comentários que já fizemos sobre a preocupação que essas duas ciências têm em relação ao oikos, em relação à casa, ao meio ambiente. A ecologia busca o entendimento, o conhecimento das estruturas minuciosas, das estruturas que se estabelecem no ecossistema como um todo, como as relações se estabelecem entre os diversos componentes do ecossistema, no meio físico, no meio biológico, no meio social. E a economia, numa outra vertente, ela se encarrega dos cuidados com os recursos que fazem a manutenção do oikos, a manutenção da casa, né? Não há contraposição entre essas duas ciências. Não há motivos para esse confronto, para essa peleja, como dizem os chilenos, os argentinos. Não há motivo. As duas têm o mesmo propósito, a sustentabilidade do oikos, né? Então, em função disso, nós podemos começar a refletir o que aconteceu de fato entre essas duas ciências. Se juntas, ó, aqui em cima, se juntas, elas têm o mesmo dever de cuidar da casa, né? O planeta. O que aconteceu para elas entrarem em confronto? Infelizmente brigaram, aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem palavras, se xingaram, né? As duas se xingaram. Então, está censurado aqui quais as ofensas que foram trocadas entre elas, né? Aliás, eu não consigo conceber, já falei disso, eu não consigo conceber como um discurso voltado para a harmonia do meio ambiente, para a ecologia, portanto, se descola em determinados momentos do discurso que é trazido, os princípios que são trazidos, mas princípios legítimos que são trazidos pela economia, né? Eu até poderia resgatar aqui, né, antes de aprofundar um pouco mais, já que eu vou falar da nova economia, eu preciso me reportar e mencionar o pai do capitalismo, ou o pai da economia moderna, Adam Smith. Não podemos nos afastar dele, nós não podemos nos afastar daquelas propostas que ele propugnava ainda antes da embarcação economia ser lançada ao mar, né? Então, o Adam Smith, ele se baseou muito na psicologia da barganha para criar o capitalismo, para entender melhor a economia. E o entendimento da psicologia da barganha é muito simples, né? Eu posso conseguir o que eu quero
um recurso que eu quero, dando para o outro o que o outro quer. Né? Então, já há uma afinidade nesse processo, quando as necessidades mútuas são satisfeitas. Eu me satisfaço com o recurso que eu comprei e o outro se satisfaz com o que ele vendeu, né? Com a posse de recursos que ele passou a ter quando ele fez a venda. E tudo começa por aí. Está aqui os propósitos do ESG, dando o pano de fundo para que as duas ciências, quer dizer, aquele pano de fundo azul, né? Aquele pano de fundo sereno, desculpe viajar nessa minha imaginação que não tem limite, mas os princípios, os propósitos do ESG contribuem para essa nova economia que todos nós ansiamos. Né? Então, uma economia que avance, que satisfaça necessidades humanas, que preencha necessidades humanas, mas em harmonia com a ecologia. Que a ecologia e a economia façam as pazes, como se diz. Né? E tendo como suporte, né, essa nova invenção do capitalismo, que é o capitalismo consciente. Uma economia mais humana, e quando eu falo da economia mais humana, eu volto a mencionar o Adam Smith, que ele chama atenção como nós somos seres que vivemos numa condição gregária, vivemos em sociedade. Uma economia mais humana, ela está associada ao altruísmo, à gratidão, esse fermento, esse hormônio social, opa, escapou, né? Esse hormônio social que faz com que nós nos aproximemos como pessoas que precisam do outro, né? E uma economia, para completar, voltada para os stakeholders, sem distinção, sem preterir qualquer stakeholder, sem valorizar exclusivamente um stakeholder, que é o acionista, o investidor, que está lá na ponta esperando o lucro. O lucro como único recurso que a economia se propõe tratar. Mas tem mais recursos que a gente vai mostrar para vocês no decorrer dos nossos encontros, principalmente o capital natural. Eu vou fazer referências lá na frente sobre esse capitalismo natural, muito legal esse livro aqui do Paul Hawken, né? O Paul Hawken, ele fala do capitalismo voltado para os recursos naturais, não para a exploração. Vamos já para a última transparência. Não para a exploração desmedida, mas que os parâmetros do ESG levem em conta, além do meio ambiente, uma economia sadia, calcada em necessidades humanas que não comprometam os recursos naturais. Nós precisamos dos recursos naturais, mas corremos o risco de, até o final desse século, comprometer o capital natural que a humanidade acumulou em 3 bilhões e 800 milhões de anos, que foi o tempo da existência do nosso planeta. É isso, meus amigos. Muito legal todas essas reflexões. Nós estamos juntos, ajudando a construir um mundo melhor para se viver. Eu vou repetir:
E para construir esse mundo melhor para se viver, nós precisamos de responsabilidade, nós precisamos de consciência e esperamos que tudo isso possa acontecer e que nós tenhamos sucesso. Um forte abraço a todos. Pensem na família.